Ô, fecha a janela aí, velho. Mó barulhão, vindo de fora. Tá fechado. Nossa, caralho, parece que o carro tava dentro da sua casa, velho. Fechado. É, porque tem um banheiro aqui, peraí. Melhor. Um, dois, três, já. Olá! Hoje é dia 20 de maio de 2020 e você está ouvindo o episódio número 21 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. E eu sou o Vini Cavalheiro. E o vagabundo do Rodrigo. Pra variar... Para variar, não conseguiu chegar a tempo para nossa gravação, que é online, que ele já está em casa, só precisa conectar, ele não conseguiu. Então, aproveitar que ele não está aqui, a gente mete o pau mesmo neste vagabundo, para não dizer coisa pior, né? Vagabundo ainda tá light, né, Vini? Ah, mas o cara é dev. Então tá. Eu também era dev, mas eu não era vagabundo, mas tudo bem. Você que é dev tá ouvindo isso, o endereço do Vini é Rua Catequese. 227, oitavo andar. Bom, pessoal, o episódio de hoje a gente vai falar sobre documentação, o tema, né, documentação, e a gente colocou um título aí bem chamativo, né, documentação é coisa chata, para a gente debater um pouquinho e dar opinião e visão de cada um aqui, acerca de como é documentação, ou o que é documentação, para que serve uma documentação, de um modo geral falando, e trazendo até polêmicas, né, porque é um tema polêmico. Eu, como desenvolvedor, eu tinha uma visão de documentação. Hoje, não que eu não seja mais dev, mas hoje, tanto tempo, depois de 17 anos no mercado, eu tenho uma outra visão de documentação completamente diferente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos começar perguntando para o meu amigo Vini, né, que só tá nós dois aqui agora, mas eu vou fazer uma pergunta bem light para você. Precisa ou não de documentação? Obrigatório. Respondi, pronto. Ótimo, episódio encerrado, pessoal. Até a próxima. Não, Fala cara, aí, detalhes. então, documentação, né? Na época que eu dava aula na Cássio Solution, Cassiolution? cara, eu sempre virei pros meus alunos e falei: você quer tirar férias? Cara, primeira coisa, você quer tirar férias? Ou você quer trocar de empresa e ir para uma empresa melhor? Você tem que documentar o ambiente, cara. Senão vai toda vez te incomodar, te perturbar, ligar como é que é esse processo, como é que corrige isso, como é que faz aquilo, como é que instala tal coisa, falando da parte de infraestrutura, né? Como é que eu consigo resolver esse problema? Cara, documenta. Documenta que aí o nego te deixa em paz. Se o nego te ligar, tá aqui, ó. O link da documentação é essa. Acabou, não tem essa. Né, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Cara, documentação serve exatamente para isso. Né, para que as pessoas possam, os grandes players documentam e documentam muito bem. Pode ver documentações da AWS, são bem vastas, da Google, são bem claras, né, Kubernetes, todos eles se preocupam muito em documentar e explicar. Por que a gente não vai fazer isso? Não tem o menor sentido. Não, uma boa explicação. Cara, eu tive dois momentos de carreira, vamos dizer assim. O primeiro é quando eu estava mais começando, mais júnior e tudo mais. Então eu dependia muito de documentação, textos, explicações. Quando a gente fala de fabricantes, né, que você comentou agora, Microsoft, por exemplo, o MSDN era um portal absurdamente muito bom. Tudo meio documentado, você encontrava tudo lá. Mas quando se tratava de criar as nossas documentações, quando eu estava em começo de carreira, eu tinha mania de tudo querer documentar, tudo querer explicar bonitinho e tudo mais. E relativamente eu tinha tempo para isso. Quando você se torna um pouco mais sênior, né, vai passando o tempo, você vai ganhando mais experiência, a cobrança pelas suas skills acaba sendo maior. Então você é muito mais consumido para fazer acontecer, resolver problemas, etc., do que, segundo algumas empresas, gastar tempo em documentando algum processo. Então eu acho que tem esses dois momentos, um quando você está em começo de carreira e um quando você está um pouquinho mais para frente. Não sei se a galera que está ouvindo aí concorda, mas pelo menos para mim funciona dessa forma. Do mundo de documentação, de um modo geral, eu acho que tem dois momentos cruciais que a gente pode destacar. Um é quando você precisa documentar algo, o outro é quando você precisa consultar alguma documentação. Então, quando a gente quer consultar alguma documentação, a gente, puta, a documentação tá top. Ou quando não tem, você critica, mete o pau.
recentemente eu precisei trabalhar com os produtos da Elasticsearch, o Kibana, etc. E a documentação deles é muito boa, o portal é muito bom, é bem bacana, fácil de navegar, fácil de você achar as coisas. Então, cara, basicamente eu consegui resolver todos os meus problemas só olhando a documentação. Ou como diz o Rodrigo, ler o manual, né? Uma forma bem simples. Reading the fucking manual. Agora, quando eu tenho que documentar algo que eu tô fazendo, a gente não quer. A gente tem aquele de, puta, eu tenho que detalhar tudo isso, que saco. É como, na nossa cabeça, é como se a gente tivesse que fazer de novo aquela tarefa. Porque você vai ter que repassar os passos para poder documentar aquilo de uma forma mais técnica. Né? Então, outra pergunta para a gente debater. Por que as pessoas não gostam de documentar? Eu acho que é por isso. O sentimento de estar fazendo 2 vezes a mesma coisa. Cara, porque é chato, porque você tem que pensar na escrita que você está fazendo com o teu... para quem vai ler. Cara, às vezes falta até criatividade pro cara para poder escrever alguma coisa. Isso chama preguiça, muitas vezes. É puramente preguiça, porque como sênior, cara, na época eu era consultor, né? É quase que obrigatório alguém que trabalha com consultoria entregar uma documentação clara. Então, cara, eu tava fazendo o passo e já tava documentando ao mesmo tempo, para não ter aquele trabalho de depois ter que revisar cada passo que eu fiz, para então poder entregar. Tudo bem, a boa parte do que a gente fazia tinha a ver com print de tela, não era tanto código. Então, sei lá, era um pouco mais fácil, eu tinha que explicar mais o que era aquilo, tudo bem, podia ser. Mas acho que desenvolvimento não deve ser algo muito. Mesmo porque acho que na área de desenvolvimento é obrigatório você, no mínimo, comentar o código. O código comentado já é uma documentação, de certa forma. Você tocou num ponto legal, porque, por exemplo, quando eu codava, né, quando eu programava, no começo de carreira eu documentava muito código, eu comentava muito código. Mas depois eu aprendi algumas técnicas e estudando e etc. E a própria experiência foi mostrando isso, que um código bem escrito não precisa ser comentado. Você olha para o código, você já sabe o que ele faz. Isso. Agora sim, você tem uma regra específica, alguma coisa que envolve uma regra de negócio, sei lá, alguma integração, alguma coisa, aí faz sentido você colocar um comentário ali e tudo mais. Só que assim, o ponto aqui, a discussão que a gente trouxemos hoje documentar é chato. Se a gente for parar para olhar... Não, chato ele vai ser, para sempre. Chato ele vai ser, não importa. Do ponto de vista técnico, a gente que é mais código, mão na massa, máquina e tal, a gente não gosta de escrever. Eu brinco que, cara, ainda bem que inventaram o teclado, porque a minha letra é feia, eu não gosto de escrever, ou mesmo o texto, a parte gramatical e tudo mais, a gente tem certa dificuldade até por não lidar com tanto com isso, então acaba sendo ruim. Quando você tem que, é o que você falou, parar para estruturar um texto genérico, né, o mais genérico possível, que qualquer pessoa vai ler e vai entender aquilo, num formato de passo a passo, num processo para documentar alguma coisa, acaba se tornando chato, porque nosso cérebro não é acostumado a fazer isso. A gente é acostumado a pegar a máquina, pegar o código e fazer acontecer. Então isso acaba sendo ruim e as pessoas acabam abrindo mão, né? Abrem mão da qualidade, abrem mão de um monte de coisa que a gente já discutiu aqui nos episódios anteriores, mas acho que documentação a galera nem abre mão mais, né? Já é default que não vai ter. Pois a gente já chegou nesse ponto. Mas também se a gente for pensar no tanto de ferramentas que a gente tem hoje, né? Automaticamente já estava linkando uma coisa na outra. Hoje a gente tem Git, onde a gente versiona código, então já dá para ter ali a coisa documentada de uma forma, porque muitas vezes acontecia o quê? Quando o cara era dev, né? Ele criava o código dele, guardava na máquina dele e ia embora, e te entregava um executável. Como que você ia fazer aquilo são problema seu. Então hoje a gente já tem, os códigos são proprietários da empresa, não obviamente, o cara tem ali coparticipação, foi ele que criou, ele pode levar o código dele para onde ele quiser, mas a empresa tem uma cópia fiel do código ali. Com infraestrutura, a gente começou inclusive a utilizar não aquelas documentações antigas que a gente usava, com printzinho de tela, sobre o passo a passo, né? Hoje, muita coisa, como a gente cria como infraestrutura, como código, as documentações elas passaram a ser o código para recriar aquele ambiente, né? Então, acho que uma documentação, para ela ser bem clara, né, e não ser algo maçante, algo chato, por exemplo, você criar uma documentação em que, como eu recrio esse ambiente? Se por exemplo, eu estou entregando uma infraestrutura dentro da AWS. Te entreguei lá um web server, um banco de dados, né? Um cache lá para você poder gravar as coisas caso seja necessário, botar uma regra de negócio ali no cache caso seja necessário, para apresentar para o usuário paginação e tal.
Cara, você precisa recriar esse ambiente. Então, se eu crio de uma forma a documentação com que você, com poucas linhas, né, com poucos comandos, consegue recriar isso, é uma documentação clara. E não foi chato de fazer. Esse é um exemplo. Porque tá em código, né? Está em código, ela está documentada e qualquer um que conseguir executar aquilo vai conseguir realizar aquela tarefa. Isso é uma documentação clara, coisa que muita gente hoje ainda fica se pegando naquela coisa de ter que escrever textos genéricos. Tá, Né? eu acho que foi um bom exemplo, dá pra gente dissertar sobre ele. Por exemplo, quando você tem uma infraestrutura como o código, em teoria, o código já é documentação. Você vai ler o Exato. código e vai saber o que ele faz, o que ele executa. Ok. Sim. Mas imagina que alguém tá lendo, vamos imaginar, né, que alguém tá lendo esse código e ele precisa fazer, sei lá, é um código que sobe um servidor de banco de dados na nuvem, na cloud, legal. Imagina que o cara vai ler aquele código e vai falar, legal, tá construindo aqui 2 máquinas, 3 máquinas em cluster, instalando um banco de dados X da versão Y. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas imagina que a pergunta seja, por que 3 máquinas em cluster? Por que não 10? Por que não só uma? Por que 3? Entende? Eu acho que o código por si só ele é autoexplicativo e, meu, Sim. perfeito. Ele já resolveu 80% 80% do problema. Mas concorda que eu acho que tem que ter algo que diga assim, ó, tem 3, esse código, ok, cria 3 máquinas, porque a máquina 1 é para XPTO, a 2 Sim, é isso vai espelhamento. continuar. Você entendeu? Então eu acho Entendi, faz que sentido. essa parte chata, né, que a gente falou que agora, essa parte chata, vai continuar sem ter, porque a galera não gosta de fazer. É verdade. Explicar Entendeu? o porquê que eu tenho que subir, explicar o porquê de um nó, porque só Isso. tenho 2 web servers, se eu tenho um único load balance, cara. Sim, é o mesmo princípio, por exemplo, com um desenvolvimento, né? Esse método vai ser chamado por causa disso. Eu vou precisar chamar essa API por causa daquilo. Cara, Isso. realmente isso a gente não vai Exatamente. fugir, é chato e, cara, paciência, tem que ser feito. Exatamente isso. O outro ponto é, ainda trazendo agora para o meu mundo atual, que é segurança, quando a gente fala de ferramentas e fabricantes, cara, melhor documentação possível. Os caras fazem ponto final. Mas quando você trata de processo, de novo, por que eu pus. Vamos ao exemplo de um AF, por exemplo. Algumas empresas têm o AF e algumas regras. Por que tal regra está ativa? Tem uma regra aqui que bloqueia, sei lá, 10 requisições no mesmo segundo. Tem um bloqueio específico lá. Por que não 11? Por que não 5? Por que é 10? Então, tem que ter um lugar, algum base de conhecimento, algum lugar nas empresas que diga assim, ó, a regra é 10 porque foi definido com a área de negócio, sei lá com quem, foi definido com segurança, já teve um Sim. incidente e definimos que o threshold é esse, ponto. Para quem de fato bateu o olho naquilo, saber o porquê aquilo tá ali. Entende? É lógico. Como cria uma regra no AF? Cara, vai lá no seu fabricante que ele te ensina. Next Finish, tá tudo pronto. Ou pega um código que automatiza isso e o código vai te Isso explicar. sim. Agora, o porquê de existir essa regra para isso e para aquilo, até por isso que a maioria das coisas que a gente cria, né, trazendo mais para o mundo de cloud, tudo lá você tem descrição do que aquele item está se propondo a Tag, fazer. tags, por Tag, exemplo, para ajudar a identificar o recurso. exato. E muita gente não se preocupa em preencher esse tipo de coisa. Né? É chato, sim, é chato, pô. Você taguear, pô, o troço ainda te complica em você taguear uma linha por vez, sim. E escreve como código que a coisa resolve. O código está aí para poder te melhorar o processo para isso. E eu Agora, acho next finish, cara, tem que morrer essa história de yes, finish, parecendo um puteiro. E até que o Next Finish, você não precisa nem documentar, os prints já te ajudam, né? Você Exato. não precisa de um texto descrevendo como é que executa o passo a passo. Mas quando a gente traz para o ponto de vista de negócio, cara, por que isso está aqui? Por que isso existe? Por que pediram dessa forma? Porque é o que eu falei, quando a gente precisa consumir uma documentação, a gente olha e fala, pô, mas legal, tá fácil. Quando você precisa criar uma documentação, você fala, que bosta. Então, assim, às vezes até do ponto de vista, tá bom, vamos documentar, o que documentar? Aí seria talvez uma pergunta para o nosso próximo tema aí, né? O que devo documentar? Detalhes técnicos, processo, regra de negócio. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista de infraestrutura, o que você faz hoje, né? Mais operação de cloud e tal. O que é documentar? O que você deveria documentar e o que Sim, você não faz? mais ou menos. Né? Tava pensando, né, sobre algumas questões relacionadas exatamente a como documentar, como a gente consegue entregar um ambiente de forma com que eu não fique muito preso nisso, né?
como que a gente consegue entregar algo que realmente... E aí a gente tem as ferramentas justamente para poder ajudar a gente a fazer isso, né? Acho que o grande problema é a gente continua sendo muito manual em várias coisas, quando a gente poderia ter ferramentas que auxiliam a gente a criar e repetir a mesma tarefa sem a necessidade de ter que ficar refazendo o código toda vez, né? Até por isso a gente tem os automatizadores aí, usar um Jenkins, um Rundeck, sei lá, algo do tipo que, né, que automatiza esses processos para você. E aí ele próprio já consegue trazer instruções, e aí você tem pequenos textos ali sobre o que aquela função vai te entregar. Já é uma documentação também. Hoje eu estou atuando mais com DevSecOps e parte de configuração de pipeline e engenharia de segurança de aplicação. Então, especificamente essa semana, mais ou menos, eu startei um processo de documentação, um processo de criar alguns processos e documentar. Então, algumas coisas não tem um processo bem definido, cada analista faz de um jeito, um faz da cabeça dele, outro faz do outro, só que aí tem problemas em comum que ninguém está resolvendo ou que está deixando passar. Então, eu juntei todo mundo, falei, não, legal, vamos fazer o seguinte, vamos documentar como que tem que ser, vamos criar um processo, como tem que ser feito. Passo 1, aperta o botão. Passo 2, vai piscar a luz. Passo 3, abre a porta. Ótimo. Então, documentar, passo 1, passo 2, passo 3. Escrever isso, ó. Qual a primeira coisa que tem que fazer? Passo 1, aperta o botão. Passo 2, acende a luz. Passo 3, abre a porta. Legal. Uma vez documentado, todo mundo envolvido nesse processo concorda e entendeu com aquilo, é aquilo mesmo, que pode ter uma variação ou outra, ainda mais eu que cheguei agora e estou entendendo os processos meio que andando. Legal. Aí a gente vai documentar agora troubleshoots que a gente tem feito. Putz, no cliente de uma hora que apertou o botão, estava fora da tomada. Então, ó, antes de apertar o botão, verificar a tomada. No cliente 2, não piscou a luz. Verificar se a luz está queimada. Saca? Literalmente pensar nas possibilidades e escrever isso. Sabe, cara? Seja em forma de desenho, seja em própria ferramenta de processo, ou um texto mesmo, né? No passo a passo ali. Eu acho que vai dar um bom ganho para quem for ler aquilo ou tentar reproduzir aquele passo a passo. Um outro exemplo também que eu uso bastante é na área de forense, né? Qualquer metodologia de forense que eu utilize para analisar um caso, uma máquina, etc., tem que ser bem documentada no meu laudo pericial, porque qualquer outro perito, juiz, etc., que precisar reproduzir aquilo, ele tem que executar os mesmos passos e obter os mesmos resultados. Se ele executar os mesmos passos e tiver resultado diferente, eu mando alguém para cadeia inocente ou boto um criminoso na rua. Por um simples erro de laudo que vai contestar uma prova, que vai dar um problema num caso judicial, por exemplo, criminal, etc. Então, o passo a passo do que eu estou executando precisa ser muito bem documentado e definido para que qualquer outra pessoa, nas mesmas condições, né, ambiente, ferramenta, etc., consiga obter os mesmos resultados. Então, isso é interessante você pensar, né? Porque entra um pouco no que eu acabei de falar, que as pessoas têm que conseguir reproduzir aquilo que você criou, né? De alguma forma. E às vezes algumas pessoas não conseguem reproduzir porque pula etapa, acha que conhece, faz do seu jeito, né? Não faz do jeito que está escrito, do jeito que está documentado. Cara, isso criou um grande problema. Quantas vezes eu não tive que pegar e reconstruir ambientes que alguém não seguiu os passos que deveria ter seguido, né? E assim, estava escrito. Um item específico sobre isso é o tal dos pré-requisitos, né? Putz, o cara executou e não deu certo. Ah, não, ele tá usando a versão do sistema operacional diferente, ele tá usando um negócio diferente. E aí acaba caindo num problema do ambiente. Mas, naquelas mesmas condições, o resultado tem que ser o mesmo. Porque a galera fala que computação não é exata, né? Na verdade não é exata as cagadas que a gente faz. A gente quer os mesmos resultados em ambientes diferentes. A gente tem o fator humano na frente, né? Exato. Então, se você instalar o Windows 10 mil vezes do mesma máquina, tem que instalar igual. Exatamente da mesma forma. E no mesmo tempo. No mesmo tempo, exatamente. Né? Então, pode ter... São vários fatores que às vezes a galera desconsidera ou reclama e tal, e acaba não pensando como deveria ter sido feito, né? Então, legal, acho que você descreveu bacana sobre o que você documenta falando tecnicamente de infraestrutura, até de cloud, questão de tags e tudo mais, eu acho que é super importante. Mas, e a área de negócio? Vamos pensar, tecnicamente é uma coisa, e vou dizer que está até mais fácil, porque a gente usa muita tecnologia pronta, né? A gente não cria roda nenhuma, então os próprios fornecedores já dispõem de várias documentações muito boas. Mas, o sistema que a gente faz dentro de casa, né? O programador, eu vou fazer a parte do programador, já que o nosso vagabundo não está aqui.
Veio a área de negócio e pediu para fazer um sistema X. Legal. Eu entendi o que ele quer perfeitamente, vou começar a desenvolver. Qual é o momento que eu tenho que documentar? O que você acha, né, Vini? Qual que é o momento que eu tenho que documentar isso? Tenho que documentar isso? Como documentar isso? Ou é a mesma área de negócio que tem que fazer isso? Como que você enxerga tudo Eu isso? tava pensando nisso logo no começo que a gente estava falando, né? Estou cursando a faculdade, né? Quem sabe dessa vez eu termino pela quarta vez Você seguida. está. Pera, só um minuto. Parêntese aqui no nosso Parei. DevSecOps Podcast para Vinícius Cavalheiro está fazendo Cursando faculdade faculdade. aos 74 anos de idade. Isso é um exemplo de superação. Trouxa. Boa, boa. Então, e lá eu estou fazendo exatamente a parte de análise de requisitos, né? Para você começar a construir um software. Cara, é impressionante como na teoria ali, cara, tudo é muito lindo, óbvio, né? Tem aqueles rodados de brainstorm que todo mundo adora, virou moda agora fala brainstorm para cima, para baixo, né? Brainstorming. É, a análise de requisito, questionários, entrevistas. Cara, agora eu te devolvo essa pergunta, né? Você, como um ex-desenvolvedor, realmente existe tempo de você fazer todos aqueles passos que é ensinado na faculdade? Cara, eu ensino isso para os alunos na área na engenharia de software, por exemplo. Do jeito que é descrito na teoria, não tem tempo. A E gente não e funciona. Então, a gente funcionaria. Por quê? Eu trabalhei numa empresa que você tinha os papéis separadinhos. O analista de sistema, o programador, o cara de negócio. Então, cara, passava pelo analista de sistema junto com a área de negócio, ele criava 2, 3 diagramas UML, ele escrevia um documento de requisito funcional e não funcional. Então era entendido e assinado pelo usuário, pelo cliente. Legal. Só depois desse processo, cara, que demorava, sei lá, 3, 6 meses, um ano, não sei, depende do sistema, é que chegava esse documento para o programador. Então a gente só tinha que replicar o que estava ali nos diagramas em código. Então funcionava. Só que nem toda empresa trabalha dessa forma e não sei se, dependendo da disciplina, cabe no tempo de hoje. Hoje você não consegue perder tempo, né? Perder tempo, vamos chamar assim, criando 3, 4, 5 diagramas UML para um sistema. Hoje o cara abre o código, dá 2 cliques, muitas ferramentas já geram para ele a funcionalidade. Então, a documentação fica para trás, e acabou, já foi, tá funcionando o software, não quero documentação. Então, aí a gente pensa nos métodos ágeis, né? Nos scrums da vida. Os Dá para ter caras sprint para crescem. requisito, por exemplo. Exato. Deveria ter. Então, só que, cara, eu vejo que os caras fazem reunião, 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 todo dia tem reunião, toda hora tem reunião. Que hora que trabalha? Né? Aí não sobra tempo para você realmente documentar. Você tem que codar correndo, porque você tem que entregar sprint. E, cara, exatamente. Então, talvez a gente não tenha mais o tempo do que está sendo ensinado. A gente não é uma fábrica de software. Vou trazer uma analogia, eu adoro analogias. Vou trazer uma analogia para contestar isso que você está falando. Então, Contestar diga. não, né? Na verdade, para a gente enriquecer o nosso debate aqui, para os nossos ouvintes presenciar essa treta maravilhosa. Por exemplo, vamos fazer uma analogia de um prato. A gente chegou no restaurante e pediu pro garçom lá, eu quero, sei lá, um filé parmegiana, porque acho que todo mundo conhece. Tá bom, quero filé parmegiana. É a carne, é o molho, queijo em cima e pôr no forno, ok? Ok. Bem grosso modo. E a Tá carne bom. tem que estar frita já. Isso, tem que estar empanado lá e tal, legal. Isso. Vamos supor que do zero, o cara vai fazer do zero. Você chegou agora, ele vai fazer do zero. Ele precisa pegar a carne, passar na farinha lá, empanar, dar aquela pré-cozida, botar no forno com o molho e com o queijo. Fazer o molho, né? Se vão, dependendo do parmegiana, fazer o molho, botar a mussarela e tal. Exato. Uma Cortar hora. o queijo. Isso, vamos supor que isso demore 1 hora, 40 minutos, sei lá, considerando filé mignon, ok? Certo. No mesmo prato, um outro restaurante, o cara usa um molho de tomate pronto, a mussarela do pior ingrediente, mais barato, e que ele já tem ali, que já tá até vencida e já na geladeira aberta. E o bife já foi cozido há 2 dias, que tava congelado, ele só tirou do congelador de manhã. Você percebe que pulou etapas e o produto é o mesmo no final, só que a qualidade não vai ser a mesma. Percebeu? O molho pronto é totalmente diferente do molho fresco. Com a exceção da parte que você jogou que o queijo tá estragado. Tá bom, desconsidera essa parte, porra. Eu quis ser tendencioso pro meu argumento. Aí mas beleza. O que eu quis dizer é, se o cara fizer do zero todas as etapas com o melhor ingrediente,
o resultado final é 1. Se ele pular etapas, o bife já estava cozido, é de 2 dias, para agilizar o processo, para ele não ter que fazer a carne do zero ali na hora, blá blá blá, botar o queijo em cima, fazer o molho do zero, pegar um molho, que seja só um molho pronto, por exemplo, o resultado já vai ser outro. Vamos usar outra analogia que chega mais próximo disso. Por isso que antes de você falar, por isso que eu quis colocar esse ponto, porque assim, se o cara pula a fase de requisitos, que é a pior fase de um software, porque o cliente nunca sabe o que ele quer. Então, se ele não sabe os requisitos direito, como é que você vai saber? Ele tem que te passar. Então, eu acho que vale o tempo de investir e documentar requisito, para pelo menos saber o que. A expectativa do que tem que ser feito vai de fato ser feito. Mas beleza, volte para o seu argumento agora. Não, então, eu acabei lembrando do filme lá, Fome de Poder, né? Que é um filme muito bom, recomendo a galera assistir, que é sobre a questão da origem do McDonald's, né? Esse império que se tornou o McDonald's. Eu assisti. É muito bom. Fome de Poder. Fome de Poder. Fome de Poder. Fome de Sucesso, Fome de Poder, alguma coisa assim. E, cara, ele coloca ali a questão como que ele vai conhecer um método ágil de se fazer um prato, né? Então a gente traz para o nosso mundo. Então os caras desenharam todo um processo de uma esteira lá, mais ou menos o que a gente vê hoje em software, uma esteira de desenvolvimento, né? Então os caras criaram uma esteira lá de processo para comida para que começasse a servir rápido, né? Fazer rápido, produzir rápido, não estragar produto, várias coisas. Exato. E aí eles criaram ali mecanismos para que se mantenha a qualidade mesmo com algo sendo rápido. Sim. Tudo bem que no nosso país o McDonald's não é lá essas coisas, né? Não, mas legal, você usou um ponto legal. Porque ali os caras criaram um método para se manter a mesma qualidade que você teria em um hambúrguer que demora 1 hora para ser feito, de uma forma que você consiga comer em minutos ali. Beleza, e aí, pegando esse seu gancho, quanto tempo demoraram para montar esse esquema? Que os irmãos já tinham, né? Os dois irmãos lá. Exato. Eles bolaram o método ali naquele momento. Isso. Mas, por exemplo, tem uma parte do filme que eu lembro bem, que o cara falou, o óleo deveria estar a 195 graus, mas está a 205, o que acabou fazendo com que a batata ficasse mais queimada por fora e mais crua por dentro. Beleza. Então, cara, ele padronizou de uma forma que ele sabia que a batata ia demorar X minutos para poder estar pronto. Tem até aquela parte que ele comenta sobre a questão do milkshake, que um dos grandes problemas que eles tinham era o custo alto com energia elétrica para poder manter. Era uma geladeira enorme. E aí chega a namorada lá nova do cara que assumiu depois, né? Que é o Michael Keaton que faz. Esqueci o nome do personagem agora. E entregou um troço em saquinho para fazer. Caiu a qualidade? Caiu também. Mas ele conseguiu resolver um outro problema. De custo e gigante da operação inteira. Exato. Desculpa, mas eu acho que assim, esse ponto que você colocou é muito bom. E de novo, o tempo que os caras gastaram para inventar esse mecanismo da cozinha, né? De pega o pão, faz a linha de produção ali do hambúrguer, que não fala no filme, mas o cara gastou-se um tempo para definir que aquele processo ia ser seguido. Hoje, se a gente trazendo para o software, que foi o exemplo que você usou, já existe análise de requisito, funcional, documenta, diagrama, vai lá produzir código. O que acontece? Todo mundo pula isso, eu quero um sistema de cadastro de cliente, que na verdade é um aplicativo que integra com o carro e que fala com o computador. Então assim, pula-se um monte de etapa para gerar código e pôr no ar funcionando, um MVP, sei lá o que for. E aí, não era isso que eu quero, volta, não era isso que eu quero, volta. E aí gasta-se fortunas com programadores, fortunas com pessoas para gastar tempo, para corrigir ou para melhorar isso. Então, de novo, já existem vários processos maduros. Eu acho que a galera não segue. Ou não lê o manual, sei lá. Você tá aí, falou que tá começando a fazer a faculdade, apesar de todo o tempo de experiência que você tem. Na teoria as coisas são bonitas, na prática é diferente. Mas se você pegar a teoria, por exemplo, de análise de requisito, como que faz um levantamento de requisitos, né? Tá, eu vou fazer uma entrevista com o meu cliente, vou fazer um questionário, vou fazer um workshop, apresentar se é isso que eu entendi. São várias técnicas de você fazer isso. No dia a dia, acontece o quê? Uma entrevista com o usuário. Bate um papo com ele, eu quero um sistema de cadastro com o campo XYZ, aperta o botão, dá 3 mortal para trás. Beleza. E aí, assim, mas aí na hora que o cara vai desenvolver, não acontece dessa forma, entendeu? Você está trazendo a questão de dev. Até entendo essa parte, porque muitas vezes a gente não consegue entender exatamente como que o cliente esperava aquilo, né? A gente não está na cabeça dele. Exato.
Mas deixa eu puxar agora para o lado de infraestrutura, mais na questão de consultoria, né? Trazendo minha experiência de consultoria. Quando eu ia visitar um cliente, né, para saber do que se tratava o projeto, então é o processo de pré-venda, né? O pré-venda de uma consultoria é o análise de requisitos de um software. Então, eu ia para o cliente, eu ia entender o ambiente do cliente, eu ia conversar com ele e alinhar expectativas e o que ele estava esperando para aquela entrega, né? Vamos colocar um exemplo dos trabalhos que eu mais fiz, que era migração de Exchange. Eu fui naquele grupo de esportivo lá, como é que é o nome dele? Na Traffic Sports. Eu fui migrar o ambiente deles, era um Exchange 2000 rodando em cima, não, era um Windows 2000 com Exchange 2003. Eu tinha que migrar aquilo para um ambiente 2008, né, rodando um Exchange 2010, que era o que tinha mais recente na época. Cara, eu fui lá conversar com um gerente de TI, entender como que era a empresa, qual que era a expectativa, qual que era o tempo que eles tinham para isso, né? E aí eu tive que explicar para o cara quais eram os impactos que iam ter, o que ia ter de parado, o que ia ter que ser feito fora do horário, o que ia ter que ser feito durante o horário, né? Para poder otimizar o custo. E eu tinha 80 horas para entregar o projeto para o cara, 2 semanas cheias, né? Eu alocado no cliente para poder entregar o projeto funcionando, já documentado. Tudo bem, às vezes proporções, pô, não, você tá falando de migrar um produto para um produto de mercado, que é uma caixinha já pronta, né? Concordo, mas de qualquer forma eu tinha que analisar o ambiente do cliente, corrigir possíveis erros que tinha, porque o Exchange é muito intrínseco junto com o Active Directory, então eu tinha que corrigir problemas primeiro do Active Directory, para depois eu pensar em como migrar o Exchange. Então eu tinha 2 semanas para entrar no cliente, documentar todos os problemas dele, corrigir os problemas na janela dele e iniciar então a migração e entregar a documentação com o resultado final. Cara, se isso era possível fazer, eu nunca entendi por que de repente uma galera de software não conseguia conversar com o cliente. Né? Por que um desenvolvedor não conseguia sentar e entender o que a área de negócio realmente queria dele? Cara, é assim, foi um bom exemplo, mas software é um negócio totalmente diferente, porque é justamente isso. O cliente, ele às vezes tem uma ideia, o usuário às vezes tem uma ideia, que não é o produto final, e com base nessa ideia ele já quer ver coisa funcionando. E aí trouxe-se várias metodologias, frameworks, etc., para fazer isso acontecer o quanto antes. O próprio Scrum, metodologias ágeis, etc., o cara não diz que você não tem que ter documentação. Pelo contrário, você pode ter sprints e definir prazos para você documentar tudo aquilo que você está fazendo, seja durante o processo, seja depois do processo. Mas o que as pessoas têm abrido mão, assim, não vou documentar, já está funcionando, já está tudo certo, amanhã vai mudar. Isso é outro problema, né? Muda muito rápido. Então a documentação às vezes não acompanha essa mudança. Às vezes até tem documentação, mas está desatualizado. Então, eu acho que faz parte da consciência da galera e cultura também, que é um ponto que a gente sempre toca aqui. Documentação, gente, faz parte do produto. A documentação faz parte do software. A documentação faz parte de seja lá o que for. Uma receita de prato de comida, tá lá a receita. Foi definido que se você fizer daquela forma, o resultado, em teoria, é o mesmo. A qualidade dos ingredientes vai mudar e tal, mas o prato vai sair. Se você não queimar, né, não explodir o fogão, vai sair. Então, cara, software, não tem receita para software. Você tem um passo a passo de como faz. Mas cada software é um software, assim como cada prato é um prato. Então, se você não sabe o que o cliente quer, qual tecnologia está usando, se você não fez um levantamento de requisitos bem documentado no começo, amanhã mudou, ele já não sabia o que ele queria, ou pior, dependendo de alguns casos, contrato envolvido, grana envolvida, o cara pediu A, agora ele quer A mais B, então você tem vários problemas com isso também. Então, o ponto não é não ter documentação, mas ter uma documentação de qualidade. Ou que seja o mínimo, sabe? O mínimo possível, mas que agregue, o cara leia aquilo e sabe que aquele produto faz daquela forma, ou tem aquela especificação, ou age daquela forma, ou tem que instalar daquele jeito. O problema que eu tenho visto nas empresas é zero documentação. Zero. Tô pra dizer que até uma documentação desatualizada é melhor do que não ter. Porque com a documentação desatualizada, você vai ter um norte de alguma coisa. São poucas coisas que você tem que talvez verificar. Entendeu? Agora, você não ter nada, literalmente você tá deixando a outra pessoa que vai mexer com aquilo no escuro. Você não sabe que é outra pessoa, ela pode ter experiência ou pode não ter. Então, a gente acaba tocando bastante em processo, né, que a gente vai falar no episódio, no próximo episódio, né, já dando spoiler aí pra galera. Mas documentação é um negócio, assim,
É um texto, é um print screen, é diagramas, não importa, é um desenho, não importa. Mas tem que ser feito e, do meu ponto de vista, desenvolvedor de segurança, tem que começar a desenvolver a documentação junto com o software ou junto com o projeto de segurança, seja lá o que for. Se você deixar para fazer depois, esquece, você não vai voltar para fazer. E se você deixar para começar no meio do negócio, você já vai perder um monte de coisa para trás, a documentação não vai estar fiel. Eu tive um problema desse hoje, falta de documentação. Né? Hoje. Hoje, exatamente hoje, no ambiente de sobre isso. homologação da CVC, né, teve um pequeno caos ali e, cara, ninguém sabia o que estava acontecendo. Daí, quando eu fui ver, um cara que trabalha junto comigo acabou deletando o Redis genérico, que é usado para todo mundo. Né? Só que assim, ele se precaveu. Ele perguntou para um caminhão de pessoas se alguém está usando aquele Redis. Ninguém respondeu. Uhum. Quer dizer, e aí faltou o quê? Exatamente. Aí um outro cara que utiliza aquele lá, que não estava nem na thread do e-mail, perguntou: Ô, me ajuda aqui a entender. Eu falei, cara, beleza. Apagaram meu Redis. Não, ele nem falou isso. Na verdade, ele não sabia qual era o problema também. Ele falou: ó, não está retornando a aéreo, não está retornando hotel. Falei, tá, peraí. Qual que é o caminho que segue? Ah, não sei. Falei, cara, mas você é o dono do produto, eu preciso saber como é que eu vou conseguir te ajudar no troubleshoot se eu não sei qual é o caminho que segue sua aplicação. Ah, tá bom, tá, deixa eu ver aqui. Aí eu comecei a mapear isso, olhando lá, tá, então peraí, daqui do front você chama esse API. Tá, desse API você chama uma lambda. Na lambda tá aqui, tá. A lambda tá chamando esse web server. Esse web server tá respondendo, tanto de aéreo quanto de hotel. Bom, então o problema tá na lambda. Aí eu comecei a analisar. Aí, por sorte, né, um outro grupo começou a falar: eu não tô conseguindo bater aqui, parece que o Redis tá zoado do ambiente de homologação. Cara, quando eu fui ver, a lambda também constava o mesmo Redis. Entendi. E todo no mesmo Redis. Né, que ele foi apagado ontem. Só que os caras demoraram um dia para poder validar que o Redis estava fora do ar. Quer dizer, falta a documentação nisso. Né? Exatamente o desenho. Talvez se eu tivesse um printzinho, né? O meu site está aqui, ele então, bate nessa API. Vamos voltar, só antes de você concluir, vamos voltar. Você está fazendo faculdade, você vai ver tudo isso agora, você vai ver como é bonito ensinar as pessoas que não aprendem. Isso chama-se DFD, Diagrama de Fluxo de Dados. Se tivesse um desse para essa aplicação, o cara ia saber, tirar essa caixinha aqui, por isso que o fluxo tá dando merda. Mais ou menos isso. Cara, eu ensino isso na minha segunda aula de engenharia de software pra galera. Eles vão seguir no futuro? Não sei. As empresas usam? Não sei. Não é, minha função como professor é mostrar que existe, é possível fazer, e é para isso que serve. Diferente de outras coisas que eu falo, cara, isso aqui ninguém usa, porque não faz sentido mesmo. Agora, esse tipo de coisa tem que ter. Pois é, e se a gente não tem, exatamente, eu fiquei rendido ali, eu demorei, sei lá, talvez uns 20 minutos a mais do que de um negócio que eu podia falar, pô, eu sei que precisa de todas as caixinhas, deixa eu ver se estão todas elas no lugar, né? É igual um dominó, se você tira uma peça, o troço cai, castelo de cartas. Exato, um castelo de cartas, né? É simples a gente ver esse tipo de coisa, quando a gente tem essa visão. Né, que é uma das coisas que a gente sempre cobra. Como é que eu vou conseguir analisar o seu problema se eu não sei quais são os passos para poder chegar? Eu acho que, caminhando pro meio, pro fim do episódio aqui, o que a gente está falando aqui é: documentação é importante, a gente falou até agora, é importante. Quando a gente precisa, a gente dá muito valor. Em nenhum momento a gente disse que não era importante. Isso. E quando a gente tem que fazer, a gente não gosta. É chato. Por N motivos, cara. Eu, particularmente, não gosto de fazer porque eu não gosto de escrever texto. Eu não gosto de escrever. Então, eu não gosto, acho chato por causa disso. Quando eu começo um projeto do zero, eu começo documentando. Apesar de ser chato, mas faz parte do produto. Se eu vou entregar um produto com qualidade, eu tenho que entregar a documentação. Ou que seja um passo a passo de como instalar, ou sei lá o que tem que ser, saca? Mas, por exemplo, do ponto de vista de segurança, eu tenho que documentar a esteira do cara, qual é o momento que executa o scan, por que é nesse momento que faz o scan do código dele, o que acontece se der tal esse retorno ou outro retorno, onde ele... tá dando um erro, onde ele vai olhar o log, onde ele vai olhar as variáveis sobre isso é o grande problema da gente... E assim, a hora que eu implanto no cliente uma esteira e saio,
a partir do momento, eu não posso deixar ele na mão. Pelo contrário, qualquer problema que ele tem, ele não conseguir falar comigo, ele, em teoria, tem que conseguir resolver sozinho, ou pelo menos saber onde está o problema. Tá bom, não consegui resolver, mas ele falou, ó, Cássio, consegui falar com você, ó, tô dando problema assim, assim, assado. Pô, legal. Ele já vai lá e resolve. Por mais que ele não tenha permissão, acesso, algum expertise para resolver, mas ele já sabe onde é e o que está acontecendo. Esse exemplo que você usou hoje, se a gente for parar para pensar e quem estiver ouvindo aí acha que eu tô falando mal da empresa que eu saí, mas não é. Outras empresas também têm assim. Mas é inaceitável você não ter um diagrama da sua própria aplicação. Ou a própria pessoa que trabalha naquele desenvolvimento, naquele sistema, etc., não conhecer toda a sua aplicação. Tá bom, você precisa conhecer todas as linhas de código, mas, cara, saber os pontos que ela bate, ou quem chama etc. As caixinhas, cara. Conhecer as caixinhas é o suficiente. É o mínimo. E, de novo, é inaceitável, legal, mas por que chegamos nesse ponto? O cara não tem tempo? A empresa está focada na entrega, a CVC e qualquer outra, é focada na entrega, não interessa a documentação, tá funcionando, ótimo, porque tem esse lema, né? Tá funcionando, beleza, não mexe a mão. Aí quando dá problema, o que tem que fazer? Troubleshooting. Aí o troubleshooting envolve quantas equipes numa madrugada de plantão? 4, 5, 6 equipes, 10 pessoas numa call. 2 talvez resolveria se tivesse mais 3 claro. 3 horas da manhã para descobrir onde está o problema. Quando às vezes não é ninguém daquela equipe que vai resolver, um 11º que vai ter que ser acionado, entende? Exato. Esse é um grande problema que a gente encontra. Processos vão sendo feitos, não há uma biblioteca de consulta, né, documentação, e também não adianta nada a gente documentar e não estar público, né? Público Sim. Dentro da própria empresa. Divulgar não público no mundo, mas divulgar dentro da empresa. Este é o canal onde estão todas as documentações de tudo que a gente faz, né? É muito bonito o cara, documentei, e onde tá? Tá nos meus documentos. Tá na minha máquina. Eu tô muito, né? Tá na minha máquina. Não, tá lá no Git. Mas tá onde? Tá no meu projeto. Mas só você tem acesso, então. Você acha que se a gente fosse falar que documentação, fazer uma analogia pra galera entender aí, documentação seria um ingrediente de um produto final, que sem ele, o produto é comestível, né? Se a gente for pegar um prato, por exemplo, você não pôs sal, o prato tá sem sal. Dá pra comer. Ou tá com sal demais. Beleza. Pus pimenta, não pus pimenta. Saca? Um negocinho ou outro ali que, ok. Mas eu diria que a pergunta, né? Se a gente pode dizer que a documentação seria um ingrediente do software, ou de um projeto de infraestrutura, ou de TI, ou de segurança, ou de qualquer outro mercado, né? Documentação é um ingrediente fundamental ou não para o produto? Eu diria que ele é a receita para se fazer o prato. Ele faz parte da receita, é um ingrediente da receita. Não, ele é a receita. Não, ele é a receita inteira. Sem ele, você não faz o prato. Sem a documentação, literalmente, você não consegue fazer o prato. Ou faz cagado, né? Ou faz cagado, porque é aquela velha história, né? Como que eu faço brigadeiro? Sei lá, enfia um leite condensado numa panela, esquenta, né? Vai lá, taca chocolate, pronto, tá feito? Não. Existe dosagem, existe coisas corretas para serem feitas, né? Algumas pessoas fazem isso de cabeça. Legal, lindo, porque já sabe. Porque ela decorou a documentação. Exato. Mas alguém teve que documentar isso e ensinar isso de alguma forma, né? E aí alguém foi lá e documentou isso para poder todo mundo aprender a fazer um brigadeiro de panela. Tá, então se a gente parar para pensar que requisitos, por exemplo, foi um ponto que você tocou que eu acho muito bacana. Requisito, então, levantamento de requisito e definição de requisitos, seria criar essa receita? Exatamente. Ou pelo menos parte dessa receita, né? Você tem várias outras coisas de documentação. Sim, mas é exatamente onde ele entra, né? Como é que você consegue fazer alguma coisa se você não tem as ferramentas necessárias, né? Até o próprio tem uma frase de Sherlock Holmes que é muito legal, que não posso construir paredes sem tijolos. Né? Como é que eu vou entregar alguma coisa se eu não sei o que fazer? A documentação ela serve justamente para isso. Tá, então, caminhando para o final, acho que a gente pode concluir que documentação é a receita do que você precisa construir ainda. Ela nem faz parte, ela faz parte do produto, lógico, mas ela é o antes, ela tem que estar primeiro de tudo. E vou dizer que, assim,
A analogia talvez não tenha ficado boa, porque a receita ela tá pronta, você executa, você sai o prato no final. A documentação ela é viva, né? É uma receita que vai crescendo até durante E o vai projeto sendo e tudo mais, né? modificada e nunca para, né? Tem que estar sendo atualizada, revisada até, etc. Sim, e não pode parar nunca. Porque se você deixar alguma coisa desatualizada, a própria documentação, tudo bem, ela desatualizada já ajuda em alguma coisa se tem um ponto de partida, sim. Mas ela também pode atrapalhar, porque às vezes aquela caixinha que era necessária naquele ponto já não é mais agora, Tá. né? Porque E mudou uma outra aí, coisa, sei lá. exato. E aí você perdeu um tempo analisando aquela caixinha, mas o problema não estava nela, estava em outra que foi implementada depois que não foi documentado, né? Então, Não, assim, passo a passo tem que ser feito, desde o princípio da como que, se eu for documentar um web server, como que é o comportamento do meu usuário no front, desde o front até a chamada no back-end, né, até a chamada com o fornecedor, se for um site de venda, para verificar estoque, entre outras coisas, né, para verificar prazo de entrega. Para você que Tudo não isso faz tem a ver. documentação, ó, tô te mandando um. Depois você vai no YouTube lá e vê o sinal que eu te mandei aí. Mas não, legal, acho que foi um bom debate. Concluímos que documentação é uma receita viva, tem que ser feito, tem que começar com qualquer projeto, por mais simples que seja. Cara, não precisa fazer uma bíblia. Lógico, quanto mais detalhada a documentação, mais nível de riqueza de detalhes, melhor. Mas não precisa ser uma bíblia. Pode ser cara, um TXT, um README. Olha só, sempre existiu, né? README. README. Um README sim, TXT de como instala, configura, vê os logs de erro e etc. Saca? Acho que assim, projeto de segurança, infraestrutura, desenvolvimento, software principalmente, né? Crie documentação viva. Você gasta 1 hora para fazer a tarefa, bota 2, porque você vai gastar o dobro para documentar, escrever aquilo que você fez, que precisa ser feito, enfim. Gerentes que estão ouvindo isso, clientes que estão ouvindo isso, desenvolvedores que estão ouvindo isso, seres humanos que estão ouvindo isso. Documenta. Cria a porra da documentação. Senão eu vou começar ligar nas montadoras, nos eletrodomésticos, e falar, não precisa mais manual, não. O pessoal aqui sabe ligar sozinho, deixa eles se Exato, virarem. não precisa. Para que é manual? Vocês ficam gastando dinheiro imprimindo, matando árvore aí, pra quê? Não precisa mais de documentação, deixa que a galera se vira. Mais ou menos isso. Eu atendi um cliente uma vez que era uma oficina de. Lembra o nome? Carglass, né? Famoso aí que troca vidros de carro. Eles também têm uma parte de oficina. E, cara, eles têm um contato muito forte com fabricantes, né? Onde eles têm peças dos para-brisas ou até dos rádios, onde a peça é explodida para que ele entenda o funcionamento interno. Então, se esses caras tiveram tempo para poder criar isso, para que pudesse trocar o vidro do seu carro, né, de uma maneira com qualidade, por que a gente também não pode ter um tempo de detalhar aquele método específico que a gente está desenvolvendo para que ele possa ser entendido por quem for fazer um troubleshoot para corrigir a aplicação que subiu, né? Porque afinal de contas, todo mundo quer dormir, eu quero dormir, né? E não quero ser acordado à noite por um problema de infraestrutura. Se o troço está documentado lá tudo que eu fiz, qualquer um que assumir o meu lugar, vai conseguir entender aquele passo. Legal, eu acho que, de novo, documentação é fundamental. Para você que tá ouvindo isso, tirando as brincadeiras, tal, sério, coloca tempo para fazer isso. Cara, é muito importante. Vai te ajudar. Você ganha tempo. Você vai ganhar tempo futuro, né? Você vai ter menos dor de cabeça na frente. Você vai, assim, é um tempo imensurável até. Então, documente os seus processos desde sempre, seus skills técnicos, sei lá o que você quer documentar, mas assim, documente. É fundamental. E uma dica, eu tenho usado bastante o Confluence. Eu não gosto de fazer propaganda, mas fazendo propaganda, o Confluence da Atlassian é uma boa ferramenta para você estar criando documentos, Ajuda bastante. paginazinhas de internet, põe imagenzinha, tem vários templates prontos lá, já te ajuda muito, mas, e tem a versão gratuita até, mas o README, o TXT, que todo mundo tem, não tem desculpa, né? Só precisa saber escrever, digitar ali, no seu idioma favorito, vou dizer assim ainda. Um README já ajuda muito. Se fosse para deixar um recado final para a galera, é chato, eu não gosto, mas é necessário, tem que fazer.
e colocando aí sobre a questão do que eu coloquei lá atrás, né, no início do nosso podcast, do episódio de hoje você quer tirar férias? Documente. Você quer trocar de empresa para uma empresa melhor e não ser importunado? Documente. Assim você vai conseguir realmente ter paz na sua vida de TI, né? Então, como recado final para a galera, não esqueça, a documentação tem que ser clara e coesa para que qualquer idiota como eu for ler, né, conseguir entender aquilo. Quer dizer que você tá se julgando um idiota, é isso? Óbvio, né? Afinal, eu tenho que me chamar de idiota. Ninguém mais pode me chamar de idiota, só eu mesmo. Vamos pegar mais um gancho aqui, já que você se julgou um idiota. Qual documentação você leu e ela estava tão bem detalhada e explicada, se você lembra disso, que falou, cara, os caras acham que eu sou idiota lendo isso? Tipo, cheque a tomada. Tem energia na casa? Sabe? Cara, de detalhe... eu nunca vou esquecer uma documentação que eu estava lendo, era do Microsoft Excel. Os caras tiraram isso até do ar, né, depois de um tempo. Mas estava lá, o bagulho era muito idiota. Ele estava explicando sobre selecionar a célula. Se você quer selecionar um grande número de células e quer que seja mais rápida a seleção, balance o mouse de um lado para o outro. Literalmente estava escrito. Balance o mouse de um lado para o outro no Excel que ele vai mais rápido. Mano, né? Balance o mouse. Shake the mouse. Shake the mouse. Bom, você tá ouvindo isso, balance o mouse aí, olha o nível de documentação que tinha. Bom, se a Microsoft fez, ela tá... Na verdade faz sentido, né? É para agilizar. Às vezes tem uma planilha gigante, tá agilizando o usuário que tá usando aquele produto, né? Aquela ferramenta. Bom, então, esse foi o episódio número 21 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre documentação. Documentação é coisa chata, né? Nós aqui falamos que não gostamos. É um processo de escrever, é um processo de criar desenho, é um processo de fato documentar aquele processo, aquele passo a passo das suas tarefas, mas é importante, é fundamental, e segundo o Vinícius aí, é a receita do que vai ser feito ainda, né? Não tá nem pronto, mas é algo crucial aí pro seu projeto e etc, tá? Então é isso, eu sou o Cássio Batista. E eu sou o Vini Cavalheiro, e o vagabundo do Rodrigo não apareceu. Ó, vamos falar um vagabundo junto aqui no fim do episódio para quando ele ouvir, vai. 1, 2, 3. Vagabundo! Então é isso, valeu pessoal. Valeu galera. Documentem. Fala pra ele entrar no áudio, na gravação aqui no final, ó. Pelo menos ele fica no making off. Não, eu falei pra ele entrar. Não, cara, assim, esse exemplo que você falou, assim, apagar o negócio, ninguém. O que chama? Ninguém sabe. O desenvolvedor não sabe a própria aplicação, cara. Mas tem cara, isso consome a minha alma. Como é que o próprio desenvolvedor não conhece a própria aplicação? Tudo bem, o cara chegou hoje, não conhece Vamos todo começar? Vagabundo! Vagabundo! Fugiu do trampo! Mano, você vai aparecer no making off com essa touca de bandido e isso vai ser um álibi. Isso vai ser um álibi pra te prender que você tava roubando um banco e não veio fazer o episódio com a gente. Tá preocupado, tá ligado? Pô, ficou da hora, a gente falou de documentação. Aproveita aí, você tá no making off, ó, fala. Dá a sua contribuição. O que você acha? Você acha que tem que ter documentação? Você acha que é bom documentar? Cara, eu tava sofrendo com isso recentemente. Peguei Mais um. Peguei um sistema pra dar manutenção e não tinha documentação nenhuma. Eu chorei bastante. Na documentação, não sou idiota. Mas eu sou a favor de você ter menos documentação possível. O seu código tem que estar auto-aplicável. Você tem que bater o olho nele e a gente falou disso. Não, a gente falou disso, mas, por exemplo, pensa que o teu usuário não vai ler seu código. O cara da infra não vai ler o seu código. Então você tem que ter uma documentação para falar de mais coisas. Sim. Você tocou nesse ponto. O código ele tem que ir, mas tem que ler ali e saber o que ele faz. Mas tem gente que não vai chegar nesse. É uma documentação macro, né? Pelo menos isso que ele faz, por